Meus queridos, você pode abrir a Bíblia, sua Bíblia, no Evangelho de Marcos, capítulo 4, e nós vamos fazer uma leitura dos versos 35 ao 41, dentro de uma passagem muito conhecida, e essa manhã eu quero falar justamente sobre isso. Jesus no controle de toda tempestade. Jesus que está no controle de toda e qualquer tempestade. Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 4, versos 35 até o 41. Se você já abriu a Bíblia aí, acompanha comigo essa leitura, em nome de Jesus. Diz o verso 35, naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus, passemos para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco. E outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre os travesseiros. Eles o despertaram e lhe disseram, Mestre, não te importa que pereçamos? E ele despertando respondeu o vento e disse ao mar, acalma-te, emudece. O vento se aquietou e se fez grande bonança. Então lhes disse, por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Talvez você já tenha, como eu, lido diversas vezes esse texto. Interessante que ontem eu acordei ainda de manhã, logo de manhã, fazendo algumas atividades. E nós estávamos em família escutando alguns louvores, algumas canções, e justamente uma das canções que foi colocada e tocada foi do barco, né? Barco em meio à tempestade, né? E uma canção que a minha filha particularmente gosta muito, e desde pequena, de algum tempo já canta muito sobre o barco, né? No meio do mar. E durante todo o dia, o Senhor começou a ministrar no meu coração sobre esse texto. E ao final do dia, o Senhor estava falando comigo ainda, e nós paramos ali para ouvir um pouco mais do Senhor. E esse texto, apesar de ser tão conhecido, e tantos sermões nós já ouvimos, tantas pregações, mas falou de algo muito peculiar, muito contextualizado com a situação que nós vivemos hoje. Particularmente, durante toda essa semana, nós temos ouvido notícias tão tristes, tantos amados irmãos ou conhecidos, parentes, partindo, deixando essa saudade. Lógico, aqueles que partiram com Cristo estão ali nos braços do Senhor, mas nós temos vivenciado lutas, e não só com o vírus, com essa pandemia, mas com tantas coisas que têm afligido tantas pessoas que hoje estão assim desesperados porque não sabem o que vai almoçar, o que tem para comer e sustentar a sua família, porque estão privados de talvez conseguir o pão ali, vendendo alguma coisa nas ruas, diante do decreto que nós estamos vivendo e respeitamos. Mas não podemos negar a situação tão terrível que famílias nesse momento estão passando, famílias que estão sendo privadas de trabalhar, de não só trabalhar, mas de comer. E no campo da saúde, né? Pessoas, talvez você está me escutando agora, nesse exato momento, talvez você conheça, talvez parentes, amigos. Eu particularmente tenho uma pessoa conhecida que
que agora mesmo está internada na UTI, e nós temos assim, ficamos com o coração apertado, orando por essas pessoas, por pessoas que estão vivendo um momento difícil. E diante dessa turbulência, diante dessas tempestades todas, dessas má notícias, as redes sociais bombando, deixa-nos até indignados com certas coisas, alguns privilégios para poucos, e o cerceamento do direito para muitos. Eu posso abrir tal coisa porque considero essencial, respeitando os privilégios, mas esse aqui vai fechar porque não vou dar esse privilégio e além de si vou cercear o direito. E nós nos sentimos muitas vezes injustiçados, indignados, totalmente assim, Senhor, de onde que vem? O que é que vai acontecer? E eu estava pensando, eu estava orando com o Senhor, e eu dizia, Senhor, eu não quero simplesmente pregar um sermão. Eu gosto muito de pesquisar, de estudar, de fomentar um contexto, de estar aí. Mas, Senhor, eu quero fazer o melhor, mas que esse não seja mais um sermão, que talvez amanhã, na segunda-feira, alguns possam até lembrar. Na terça-feira, alguns ainda estão lembrando do que foi pregado. Na quarta-feira, já um pouco esquecido. Na quinta, já esqueceu, talvez. E no sexta, no sábado, chega domingo, nós muitas vezes não sabemos nem o que foi pregado no domingo passado. Então, a minha oração nesta manhã é que não seja apenas um sermão, mas que seja uma reflexão prática na nossa vida, diante da situação que estamos vivendo hoje, e nos posicionarmos, assim como é a vontade do Pai. Tempestade sempre vai ter, né? Diante disso, eu queria só fazer algumas afirmações sobre tempestade. Nós estamos falando sobre isso. Nesse texto, há claramente ali um cenário onde Jesus passou todo o dia pregando ali as verdades do reino. Com certeza ele já estava cansado no final do dia. E ele chama seus discípulos e diz, olha, passamos para o outro lado da margem. Obviamente, o outro lado da margem do mar da Galileia, ele ia se deparar com alguns outros eventos, dentre eles, aquele endemoniado, né, gadareno, com a legião, e ali ele expulsa aqueles demônios. Ali ele vai ter também a oportunidade de curar aquela mulher que há anos sofria com fluxo de sangue. Ali ele vai ter a oportunidade de manifestar a cura sobre a filha de Jairo. Então, havia um propósito do outro lado da margem. E Jesus, obviamente, depois de um dia, já o texto disse já até tarde, eu imagino que ele estava cansado, entra no barco. E quando nós estamos cansados, a primeira coisa que nós queremos fazer é relaxar, é dormir. E em meio ao barco, ele pega o sono. E diz o texto ali que lemos que, de repente, o mar começa a se revoltar, começa a soprar um vento forte, ao ponto de que a embarcação começa a encher de água, entra água no barco. Eu imagino que talvez os discípulos naquele momento estejam, olha, não vamos acordar o mestre, ele está muito cansado. A maioria daqueles discípulos eram pescadores, a maioria deles conheciam ali muito bem aquela região, eles pescavam ali. Eu nunca fui ainda, espero chegar, se não na Israel aqui, mas na Nova Jerusalém, com certeza estarei lá. Mas quem já teve a oportunidade de ir a Israel e conhecer esse mar da Galileia, sabe que não é um mar como nós conhecemos. Ele é um lago extenso, de água doce. Segundo alguns estudiosos, alguns comentários falam que a sua extensão de 21 quilômetros, de extensão por mais ou menos 13 ou 14 quilômetros de largura. Ele é um mar acompanhado, chama-se também Lago de Tiberíades. Ele é um lago acompanhado de várias montanhas. E por todo esse contexto,
e por eles também ser o lago que está mais ou menos, né, segundo alguns relatos, 200 metros abaixo do nível do mar Mediterrâneo, ele tem algumas variações, algumas tempestades. É comum ter alguns ventos descendo do monte, das montanhas ali. Dentro dessas montanhas tem ali o Monte Hermon, que é o maior monte ali em Israel, né, e que o seu pico sempre está com neve, né, sempre está congelado. Então aquele vento desce pelo monte abaixo, provoca certas tempestades. Então, o que eu quero chegar é que talvez os discípulos estejam ali pensando: poxa, eu já passei por isso, eu já pesquei, já tive algumas tempestades, deixa o mestre dormir, deixa ele descansar, né? Mas eu quero dizer, afirmando hoje, que existe algumas coisas sobre a tempestade. Primeiro, que a tempestade, ela é inevitável. A tempestade é inevitável. Todos nós passamos por momentos tempestuosos. Todos nós passamos por momentos de angústia, de luta, seja rico, pobre, seja doutor, iletrado, seja qualquer nível de classe que você esteja, que eu esteja inserido, nós passamos por tempestades. O tempo todo estamos passando por tempestades. Ela é inevitável. Muitas vezes nós podemos até prevenir, mas evitá-la não consegue. Quando os meteorologistas emitem uma nota de que, olha, se aproxima um furacão, se aproxima, agora as ondas estarão revoltas, 5 metros, sei lá, e de repente, eles não estão ali dizendo: olha, nós vamos impedir que ele se aproxime, esse furacão. Não, eles estão fazendo uma medida preventiva. Se previna, tente se prevenir. Então, a tempestade, ela é inevitável. Todos nós passamos por momentos difíceis. Os discípulos estavam naquele contexto, no momento, talvez eles já tinham enfrentado algo parecido, mas ali eles estavam no momento de tempestade. Segundo, a tempestade, muitas vezes é imprevisível. Muitas vezes nós não conseguimos prevenir ou, de repente, achar: olha, vai acontecer, a tempestade vai vir, a gente vai fazer isso. Muitas vezes ela se instala de uma forma imprevisível. Quem de nós, pergunto, imaginaríamos que estaríamos hoje assim, sendo distantes, estarmos distanciados uns dos outros, onde o nosso desejo era estarmos próximos? A tempestade também pode ser muitas vezes inadministrável. Nós não conseguimos muitas vezes administrar, e os discípulos estavam assim. Talvez, como eu falei antes, eles já tinham passado, mas naquele momento eles não estavam conseguindo administrar a situação. Mas a tempestade também tem um caráter pedagógico. Porque Deus não permite nada além daquilo que podemos suportar. E toda tempestade, ao final, fica uma lição, fica um ensino, fica algo marcante para a nossa vida. Então Deus muitas vezes permite certas situações, não porque queira o nosso mal, mas para que nós possamos aprender e conhecer quem de fato é o nosso Deus. E nesse texto nós vemos aqui Marcos relatando e baseando e compilando essa passagem que nós acabamos de ler em 3 perguntas. São 3 perguntas feitas nesse texto que traz o contexto, né, que traz toda a mensagem que quer ser ministrado, falado. E é sobre essas perguntas que eu queria falar nesta manhã. Em meio à tempestade, em meio a dificuldades, nós lemos no texto de Marcos que Jesus estava lá dormindo e a tempestade estava lá fora. Nós temos um texto também em Mateus, logo após, né, que fala também sobre tempestade, e nós cantamos há pouco, antes de nós
nós introduzimos a palavra, Mateus 14, de 22 a 34, você pode acompanhar. Jesus também se apresenta aos discípulos em meio à tempestade, só que agora numa outra perspectiva. Nesse de Marcos, Jesus estava no barco. Nesse de Mateus, Jesus foi encontrá-los na quarta vigília da noite. E Jesus estava sob as águas, estava no lado de fora, na perspectiva de fora. E o que é interessante, que nos dois momentos, temos experiências tremendas. Esses mesmos discípulos que aqui estavam com uma situação que não conseguiam administrar, esses mesmos discípulos, mais tarde, quando Jesus termina de fazer aquela multiplicação dos pães e peixes, ele fala, olha, enquanto eu disperso a multidão, vai para o outro lado da margem, que eu vou encontrar vocês. E Jesus despediu a multidão e foi orar sozinho, diz o texto de Mateus. E de repente, quando estava na quarta vigília, ou seja, se nós entendermos as vigílias no contexto, né, judaico, a primeira vigília de 6 às 9, né, de 18 horas às 21. Segunda vigília de 21 à meia-noite. Terceira vigília de meia-noite às 3 da manhã. Na quarta vigília, de 3 da manhã às 6. Nesse momento, Jesus vai e encontra os seus discípulos e encontra uma situação também tempestuosa. Os ventos soprando contra a embarcação. E quando ele chega ali diante daquele barco, ele fala, olha, os discípulos pensam que era um fantasma, ele disse, não, sou eu, Jesus. E Pedro prontamente diz, olha, se tu és Jesus, deixa eu ir. Jesus, vem, pode vir. É interessante isso. Mas Jesus, ele se apresenta ali, e depois que Pedro vem ao encontro, ele vem se aproximando de Jesus Cristo. E ele vem andando sobre as águas, ele começa a olhar o vento e começa a ficar talvez com medo. Talvez ele se assustou com o vento contrário e começa a afundar. E Jesus vai lá e socorre ele. E após socorrer, ele diz, olha, Pedro, onde está a tua fé? E ali ele acalma aqueles ventos e ele sobe no barco. Muitas vezes o que eu quero chegar, muitas vezes a tempestade nem sempre está lá fora, mas pode ser que esteja aqui dentro. No primeiro cenário, Jesus estava no barco e eles já estavam aflitos com os ventos. Talvez presos a alguma coisa, ao medo. E Jesus diz, olha, por que são tão tímidos? Na versão King James, ele fala outra expressão, por que sois covardes diante dessa situação? E ele faz essa transliteração do grego, do original do grego, desse texto, que é o deilos, covardia. Por que sois covardes? Ainda não tendes fé? Queridos, muitas vezes nós estamos diante de uma situação semelhante a essa. E muitas vezes nós não sabemos o que fazer ou esquecemos, porque as coisas talvez saíram do nosso controle. E quando sai do nosso controle, nós ficamos num momento desconfortável. Nós esquecemos até de Jesus que está ali dormindo naquele barco. Jesus estava presente no barco. E Jesus ele faz 3 perguntas que eu queria fundamentar hoje e fazer essa breve reflexão. Primeira pergunta está no verso 38. Essa pergunta é dos discípulos a Jesus. Ele fala o seguinte: Mestre, não te importa que pereçamos? Ou seja, em outras palavras, talvez os discípulos estejam ali aflitos, dizendo: Senhor, não te importa? Será que o Senhor não se importa conosco? Vai deixar a coisa acontecer mesmo? Vai deixar o barco afundar? O Senhor está dormindo? E quem sabe essa pergunta é a minha e a sua por muitas vezes na nossa vida.
Nós achamos que quando nós perdemos o controle, talvez Jesus também nos deixou. Ou Deus não se importa conosco. E ali ele reflete nessa pergunta, os discípulos refletem, a Bíblia não especifica quem foi que fez a pergunta, mas os discípulos indagam, até meio que ironicamente, dizendo, você não vai tomar uma posição, você vai nos deixar morrer mesmo? Mas vamos pensar um pouco, talvez, no contexto que aqueles discípulos passam, e talvez que seja uma realidade minha e sua hoje. Ora, os discípulos estavam cumprindo uma ordenança de Jesus, certo? No verso 35, ele diz, passamos para o outro lado. E muitas vezes isso acontece conosco. Eu não sei se você já teve esse momento de perguntar, Senhor, eu estou fazendo a tua vontade. Eu estou cumprindo os teus desejos, os teus planos. Eu nunca quis fazer nada que não fosse cumprir a tua vontade. E por que estou passando por essa tempestade? Porque, pense comigo, de repente, quando nós estamos passando por uma tempestade, mas sabemos que aquilo é consequência talvez de uma posição errada nossa, é consequência talvez de uma escolha errada, porque nós estamos conscientes que vamos colher o fruto daquela desobediência, é uma coisa. Nós podemos até ver o texto que fala lá de Jonas, né? Que Deus manda ele ir a Nínive e ele quer ir para um outro lado. E no meio daquela viagem há uma tempestade e o que acontece? Jonas tem que ser lançado do barco para que haja a prevenção, a preservação da vida e a bonança. Então ali Jonas sabia conscientemente que ele estava desobedecendo. Mas nesse contexto os discípulos estavam seguindo uma ordem de Jesus. Passemos para o outro lado e muitas vezes nós estamos assim, Senhor, por que eu tenho que passar a tempestade? Por que o Senhor permite certas coisas se eu estou cumprindo a tua vontade? Como se no nosso senso de justiça própria, na nossa vontade, dizer, Senhor, por que eu estou fazendo? Eu não posso, não mereço passar por isso. Talvez os discípulos estavam ali, com certeza olhando, rapaz, está acontecendo tudo isso, mas ele não acorda, não responde. E muitas vezes nós estamos assim, Senhor, estamos orando talvez por um ente querido que há muito tempo, queremos que ele se mude de vida, seja salvo, e as coisas parecem que Deus não escuta mais a nossa oração. Estamos num momento turbulado, atribulados com tantas coisas que acontecem, porque Deus não responde. Me lembra do texto, lá em João, capítulo 11, de 1 a 29, que fala sobre a ressurreição de Lázaro. Eu creio que todos vocês já ouviram, e já leram, e já escutaram sermões sobre esse texto. Mas o texto diz que Lázaro adoece mortalmente, né? Muito grave. E as irmãs de Lázaro, Marta e Maria, decidem mandar um mensageiro para Jesus, para avisá-lo. Olha, aquele que muito amas está doente. Jesus recebe aquela notícia, mas ainda assim demora naquele lugar por mais 2 dias. Depois Jesus vai caminhar para Betânia. E chega lá, Lázaro já está morto há 4 dias. Já foi sepultado já há 4 dias. E Marta, a primeira coisa que vê Jesus, ele disse, mestre, se tu tivesses aqui antes, nada disso teria acontecido. Porque na limitação de Marta, e muitas vezes da nossa limitação, nós pensamos que as coisas devem ser feitas assim como achamos que devem. Mas o nosso Deus, ele tem algo muito maior, infinitamente mais. O pastor Jurandir, ele expressou nesse texto aqui, né?
da paz que excede todo entendimento. Na expectativa de Marta e muitas vezes da nossa, o ideal seria que Jesus chegasse antes para curar Lázaro. Mas Jesus não estava indo lá para curar Lázaro. Jesus estava indo para ressuscitar Lázaro. Eu quero dizer uma coisa para você e para mim nessa manhã. Tem muitas coisas, talvez muitos projetos, muitas coisas na nossa vida. E possivelmente pode até morrer, estar morrendo, talvez passando tempos e tempos. E a gente diz, por que o Senhor não cumpre essa promessa? Por que o Senhor não faz? Por que demora tanto? E muitas vezes Deus vai permitir, aparentemente, porque Jesus, antes de seguir para Betânia, ele disse para os seus discípulos, vamos lá, que Lázaro repousa, vamos acordá-lo. Os discípulos, mas se ele está dormindo, ele acorda, mestre. E Jesus chega assim, Lázaro morreu. Vamos despertá-lo. Para nós é uma morte de um sonho. Para Deus é apenas despertar no tempo certo. E Jesus não chegou no horário errado. Ele chegou na hora certa. E ali Lázaro, vem para fora. E se manifesta a glória de Deus. Porque não é no nosso tempo, é no tempo do Senhor. Então, muitas vezes nós queremos que Deus haja da forma que nós queremos. E achamos que não somos merecedores de passar por situações difíceis. Mas o próprio Jesus, ele falou que no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ele não prometeu que nunca iríamos passar por dificuldades. Eu gosto sempre de um texto de Isaías 43, que diz que quando passares em meio das águas não se afogarás, quando passares no meio do fogo não te queimarás. Ele não fala se, ele fala quando. Então todos nós passamos por dificuldades. A diferença é como nós vamos enxergar e ver essas tempestades. Como nós vamos reagir diante disso. Tem coisas que nós não vamos administrar. Claro, nós não conseguimos. Mas não podemos esquecer que dentro do barco tem alguém que pode resolver. A pergunta é, Jesus está dentro? E a primeira versículo, essa primeira pergunta os discípulos perguntam. É uma pergunta de angústia. Será, mestre, que o Senhor vai nos deixar morrer? Diz o texto no verso 40. Ele disse então, aliás, aí Jesus desperta no verso 39, chega ao vento e diz, olha, acalma-te. E há um período de bonança. Mas há a segunda pergunta. E essa pergunta aí já é de Jesus para os seus discípulos. No verso 40. Por que sois assim, tão tímidos? Como é que não tendes fé? Por que eles, naquele momento de dificuldade, Jesus estava pedindo aos seus discípulos ter fé e não ser tímido? Imagine-se naquela situação. Você num barco, pronto a naufragar, cheio de vento, cheio de coisa, cheio de ondas entrando no barco, e de repente, claramente, claro, qualquer um de nós teríamos medo. Ficaríamos com medo diante de uma situação. E muitas vezes nós estamos com medo, mas Jesus ele fala, por que vocês estão com medo? Ao invés de ter medo, por que vocês não exercem a fé? Parece que é algo assim. Jesus está pedindo algo demais para aqueles discípulos. Mas a gente pode perceber que não é algo demais que Jesus está falando. Por que os discípulos deveriam ter essa fé e não o medo? Primeiro, porque lá no verso 35, Jesus ele libera uma palavra. Qual é a palavra que Jesus libera? Nós podemos até falar de uma promessa. No verso 35 ele diz assim, olha,
passemos para outra margem. Ou seja, eles estavam obedecendo uma palavra liberada pelo mestre. Se Jesus disse para ele, passemos para outra margem, ele iria ficar no meio do caminho ou iria passar? A primeira razão para aqueles discípulos, porque Jesus repreendeu o medo e disse, por que não tendes fé? É porque eles deveriam lembrar da promessa, da palavra que foi liberada. Se Jesus disse que vamos passar para o outro lado, nós vamos passar com tempestade ou sem tempestade, mas passaremos, porque estamos debaixo de uma palavra liberada. Mas o nosso problema, trazendo para os nossos dias, muitas vezes, é porque nós só queremos escutar uma palavra de domingo. Talvez, muitas vezes, nós só escutamos a palavra das ministrações boas, maravilhosas, mas esquecemos da nossa intimidade e da palavra que Jesus, que Deus já liberou sobre a minha vida, sobre a tua vida, e é nesta palavra que precisamos caminhar. Passemos para o outro lado. Eu lembro que, eu já contei isso aqui, eu lembro que quando o meu segundo filho, Samuelzinho, nasceu, ele nasceu com um problema muito sério. E ficou 18 dias internado numa UTI neonatal. Mas naqueles primeiros dias que o caso estava muito mais grave, que estava entre a vida e a morte, literalmente, e eu via meu filhinho ali ainda recém-nascido, e tão indefeso na mão daqueles médicos, colocando sonda, colocando dreno e tentando resgatar e salvar a vida do Samuel. E aquilo abateu meu coração, aquilo era uma verdadeira tempestade para mim e para minha esposa, porque nós estávamos sem saber o que fazer naquele momento, mas houve uma palavra que veio sobre nós, que diz, lá em Salmos 91, versos 7 a 9, depois você pode até ler, que diz que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. E toda manhã, quando eu chegava na primeira semana, a Roseli, ela por ter feito a cirurgia, não poderia acompanhar lá no outro hospital, ele foi transferido para outro hospital. E toda vez que eu chegava pela manhã, chegava naquela expectativa, né? Ai, meu Deus, será que meu filho está vivo? Mas Deus já tinha liberado uma palavra que 1000 cairiam ao teu lado, 10.000 à tua direita, e eu cria naquela palavra, mas na prática era difícil. E quando eu chegava ali, naquele ambiente onde tinha outras crianças, eu olhava ali naquela incubadora e disse, meu filho está lá. Meu filho está lá. E literalmente aconteceu algo. A criancinha do lado direito, ela faleceu. A criancinha do lado esquerdo faleceu. E todo dia era uma notícia. Quem já passou por esse momento de aflição sabe o que eu estou falando. São notícias terríveis dentro de uma UTI do hospital. Mas a gente sempre declarava a palavra, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não serás atingido, cumprirás o propósito do Senhor, cumprirás o propósito do Senhor. E vinha as notícias, olha pai, sai da sala agora, porque nós vamos ter que fazer um procedimento urgente para salvar a vida do seu filho. Meu Deus, ia para aquele corredor. Deus, só o Senhor pode me ajudar. E Samuel está vivo. Nós cremos na palavra. Nós liberamos a palavra que ele não seria atingido, e Samuel está vivo hoje para a glória do Senhor, assim como a minha filha, Heloíse, para a glória do Senhor, porque eles têm um propósito de Deus. Então, muitas vezes nós esquecemos o propósito, e no meio da luta nós começamos a achar que estamos sozinhos, e que Deus já esqueceu do que ele tinha liberado. Mas Jesus não tinha esquecido, ele disse, olha, passemos para o outro lado. A segunda razão, porque os discípulos deveriam exercer fé e não medo, é pela própria presença de Jesus no barco. Ou seja, quem estava lá, apesar de estar dormindo,
Era o Criador de todas as coisas. Os discípulos já tinham acompanhado milagres, maravilhas. João Batista já tinha testemunhado a respeito de Cristo. Esse é o Cordeiro de Deus. Esse é o Filho de Deus, ao qual eu não tenho nem condições de desatar as suas sandálias. Ele virá, e João Batista já tinha falado, ele já tinha curado o paralítico, ele já tinha mostrado o poder de Deus ali nas suas ministrações. Por quê? Ah, pastor, mas aí é fácil falar, na hora é difícil. É claro. Mas essa era mais uma razão, porque se Jesus estava lá, se tinha uma palavra liberada e se o mestre estava lá, iria se cumprir. Nós chegaríamos, eles chegariam ao outro lado. E a terceira razão, porque os discípulos deveriam ter fé, e Jesus repreendeu, porque sois tímidos, covardes, não tendes fé, seria pela própria paz. Jesus estava fazendo o quê? Dormindo. Obviamente, uma pessoa cansada, ela vai dormir. Quando nós estamos dormindo, nós estamos desligados, aparentemente. Mas Jesus não estava desligado. Jesus sabia que iria acontecer a tempestade. Só que Isaías, ele fala que Jesus é o príncipe da paz. Havia paz. João 16,33 diz que paz só em Jesus. Filipenses 4, 6 a 7, Paulo diz, paz que excede todo entendimento. Ou seja, as ondas estavam revoltas, a tempestade estava lá fora e Jesus estava dormindo, simbolizando a paz de Cristo, a paz. Paz não é ausência de tempestade. Paz é a forma como respondemos e reconhecemos Deus no meio da tempestade. A verdadeira paz não é a ausência de tempestade, de problemas e dificuldades. A verdadeira paz é a nossa confiança em Deus em meio à tempestade. Eu não sei o que você está passando hoje, mas eu quero dizer uma coisa para você. Não espere que você vai ter paz porque vai acabar os problemas. Não! É no meio dos problemas que a paz de Cristo, que excede todo entendimento, vem sobre nós, porque confiamos num Deus que liberou uma palavra de promessa, que é presente na nossa vida. Ou seja, Jesus, quando subiu aos céus, disse o quê? Eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então Jesus está aí com você, Jesus está aqui no meu coração, o reino de Deus está em nós, e através de nós faremos a vontade do Pai. Então a paz não é a ausência dos problemas, das dificuldades, mas sim a nossa confiança em que pode de fato resolver. Jesus estava dormindo em meio de uma tempestade, porque ele é o príncipe da paz, e ele sabia, e ele tinha confiança, como Criador de todas as coisas, que aquilo não seria para destruição, e sim para manifestação da glória de Deus. Confiança no Senhor. Talvez você esteja passando por um momento muito difícil, como todos nós estamos passando. Mas a forma, a certeza da paz, não é se agora acabar todos esses problemas, mas sim como você vai passar por ele. E essa foi das 3 razões que eu diria que os discípulos poderiam e nós poderemos nos firmar para não ter medo das tempestades e sim fé, como Jesus disse. Por que sois tímidos? Não tendes fé? E vem a terceira pergunta. E aí essa pergunta já não é dos discípulos para Jesus, nem de Jesus para os discípulos. Mas essa pergunta é entre eles, entre os próprios discípulos. Está no verso 41. E eles, possuídos
de grande temor, diziam uns aos outros: quem é esse que até o vento e o mar obedecem? Quem é esse que até o vento e o mar obedecem? E essa talvez seja a pergunta mais importante para a minha vida, para a sua vida. Quem é esse que até o vento obedece? Será que eu e você temos consciência de quem é Jesus? De fato e verdade? Será que nós confiamos nele? Nós conhecemos como nós expressamos, como nós falamos? Será que o conhecemos ao ponto de que, em meio à dificuldade, nós temos a confiança e a certeza de que, por mais que aparentemente ele esteja demorando a agir, mas ele está no barco e no tempo certo ele vai acalmar a tempestade? Quem é Jesus para mim, para você que está me ouvindo agora? Quem é esse? Essa era a pergunta dos discípulos. Quem é esse que até o mar e o vento acalmam? E essa é a pergunta que fazemos nesta manhã. Quem é Jesus? No Evangelho de João, João afirma lá no primeiro capítulo que Jesus era o Verbo e o Verbo era Deus. E ele estava no princípio de todas as coisas. E todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. João aponta para Jesus desde o início de todo o tempo, toda a criação. Por ele, por meio dele e para ele são todas as coisas. João diz que nada do que se foi feito se fez sem a presença de Jesus. E por ele, por intermédio dele, foram todas as coisas feitas. E o mais, para ele, para glorificar o seu nome. A gente pode responder: quem é esse? Você pode responder nessa manhã: quem é esse? Quem é Jesus? Este é a semente prometida por Deus lá no Jardim do Éden. Quando Deus diz que de ti, mulher, nascerá um que pisará a cabeça da serpente. Esse é a semente. Esse é aquele mesmo Jesus que em Paulo fala em Filipenses 2:5, que deixou a sua glória, assumiu a condição de homem e levou para a cruz toda a nossa condenação pelos nossos pecados. Através da sua ressurreição nos trouxe vida, a redenção dos nossos pecados e nos reconciliou com Deus. Quem é Jesus? De fato e verdade para você? Aonde está a tua expectativa, a tua esperança? Esse mesmo Jesus é o Alfa, é o Ômega. Ele é o princípio, ele é o fim de todas as coisas. Em Apocalipse 21, 3 ao 4, João, através da revelação obtida ali na ilha de Patmos, ele diz, ele escreve, diz: eis que o tabernáculo de Deus com os homens. Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão seu povo, povo de Deus. E Deus mesmo estará com eles e lhe enxugará dos olhos toda lágrima. E a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas se passaram. Esse é o Jesus que os discípulos estavam perguntando e que talvez eu e você muitas vezes perguntamos: quem é esse que pode me dar esperança? Quem é esse que pode mudar as turbulências do mar? Quem é esse que pode me socorrer nessa situação?
Eu quero dizer para você, nesta manhã, concluindo essa breve reflexão, eu quero que vocês fixem, não como um sermão, mas eu quero que vocês fixem muito bem essas 3 perguntas que nós acabamos de mencionar. A primeira pergunta, os discípulos aflitos fazem para Jesus: Mestre, será que o Senhor não se importa que nós morramos? Jesus, ele se levanta, calmo o mar e diz: por que seus tímidos não têm fé? E a terceira pergunta, entre os próprios discípulos, ele disse: quem é este que até o mar dos ventos acalma? Muitas vezes Deus permite, eu concluo dizendo essa frase, muitas vezes Deus permite essa tempestade para que os nossos olhos espirituais se abram e vejam quem de fato e verdade é esse que pode acalmar a tempestade. Quem é Jesus? Quem é Deus em nossa vida? No livro de Jó, já no final, capítulo 42, Jó encerra seus escritos dizendo: antes eu o conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos veem. Diante de tudo que Jó passou, perdeu família, perdeu filhos, filhas, propriedade, e no final, quando ele reconheceu o amor de Deus e de fato entendeu quem era Deus, ele escreve: antes eu só te conhecia de ouvir falar, mas agora meus olhos veem. Não estou dizendo aqui que você vai precisar passar por tempestade para conhecer Deus, não é isso. Mas eu estou afirmando que muitas vezes Deus permite certas situações em nossas vidas. Não que não esteja no controle de Deus. Talvez não esteja no meu controle, no teu controle, mas está no controle dele. Para que os nossos olhos espirituais possam ser abertos e realmente vermos e conhecermos quem é Ele. Quem é o Deus. Se você sabe quem é o Senhor na tua vida, você pode passar por, nós podemos passar por inúmeras situações. As coisas podem se complicar ainda mais. E eu acredito particularmente que vão se complicar ainda mais. E quando eu estava orando ao Senhor, Senhor, eu não quero pregar mais um sermão de domingo, mas eu quero algo que seja prático para nossas vidas, porque talvez, quem sabe nós não teremos oportunidades, outras oportunidades de estarmos juntos novamente. Não é uma profecia do caos, mas é o que a Bíblia já prescreve, já fala há muito tempo para esses últimos dias. A igreja primitiva, ela usava dessa experiência que Marcos relata e que nós vamos encontrar nos evangelhos sinóticos, em Lucas, em Mateus também. Mas elas usavam essa experiência, segundo os historiadores falam, para firmar a sua perseverança na fé em Cristo diante das perseguições por pregar o Evangelho. Elas usavam muitos desses textos para afirmar: Jesus está conosco no meio das perseguições, das tempestades. Temos que ter a certeza de que a presença dele está, de que a paz de Cristo excede, de que em meio às lutas há uma promessa, há uma palavra liberada sobre a minha vida e sobre a tua vida. Nada vai acontecer, nada acontece se não for cumprir, ou se não viemos a cumprir o propósito que o Senhor já determinou e escreveu. Muitas vezes nós queremos cumprir o nosso propósito, mas Deus tem nos chamado para ouvir o propósito de Deus para nossas vidas.
Então a pergunta que fica nesta manhã: quem é esse? Quem é esse que faz a tempestade acalmar? Quem é esse que em meio à fornalha pode andar sem se queimar ali com aqueles 3 homens e o rei Nabucodonosor viu a imagem do quarto? Quem é esse que pode fechar a boca dos leões diante de Daniel? Quem é esse que pode fazer o mar se abrir e todo o seu povo passar? Quem é esse que se fez o cordeiro, que se entregou, cordeiro vivo de Deus para a remissão dos nossos pecados? Seu nome é Jesus, Filho de Deus Altíssimo. Aquele que liberou uma promessa para mim e para você, e nesta manhã eu quero trazer, como diz o texto, à memória, aquilo que pode nos dar esperança. Jesus é a esperança da glória de Deus. Jesus é a esperança da glória de Deus. Independente do que você está passando hoje, ou que vem passando, é difícil? Sim. Mas não esqueça que Jesus está dentro do mar. Ele pode acalmar toda a tempestade. Nós precisamos exercer fé, precisamos reconhecer e andar seguindo a ordenança do Senhor. O Senhor tem promessas sobre a tua vida, sobre a minha vida, sim. Não está demorando. É porque não chegou o tempo. Eu falo a começar de mim. Só o Senhor sabe a aflição, muitas vezes, do meu coração. Mas o Senhor tem me chamado nesses dias e diz assim: confie. Confie. Porque no tempo certo haverá abundância. Não da forma como achamos que vai ser, mas é Ele. E por Ele, por meio dele e para Ele. Todas as coisas estão aqui. Aleluia. Eu queria que você fechasse seus olhos. Isso aqui foi para ilustrar a mensagem, porque no meio da tempestade, não tem tempestade sem trovão. Mas o que é mais importante é que em meio aos trovões, os relâmpagos e a tempestade, Jesus está sempre presente. Fecha seus olhos comigo nessa manhã. Senhor Jesus, nós queremos reconhecer o Teu senhorio em nossas vidas. Queremos declarar, Senhor, que Tu és a nossa porção, a nossa herança. Que a nossa vida está firmada em Ti, Senhor. Que tudo que está, Senhor, por vir e tudo que nós vivemos, Senhor, nós confiamos a Ti, a nossa vida. Confiamos a Ti, a nossa família. Eu confio a Ti, Senhor, os meus filhos, a minha esposa, tudo que tenho, tudo que sou. Porque tudo vem de Ti e tudo lá é para Ti. Para Te glorificar. Nessa manhã, Senhor, que essa palavra, aquilo que for bom, aquilo que seja útil para a nossa prática diária, possa queimar nos nossos corações e possa ser selado, Senhor, com o fogo do Teu Espírito. Que não venhamos a olhar para as circunstâncias, para os ventos contrários, mas que os nossos olhos estejam focados em Ti. Que a nossa prática de vida diária seja focada na palavra liberada, na promessa que o Senhor já nos deu. Que a nossa fé esteja firmada, Senhor, em meio às circunstâncias difíceis, mas que haja paz no nosso coração e a certeza de que o Senhor está conosco e o Senhor nos levará a passar para outra margem. E ali se estabelecerá o reino de Deus através de libertação, de cura, Senhor, e de avivamento. Senhor, fortalece os ombros cansados, os braços cansados e os pés cansados. Há um renovo do Senhor para nós nessa manhã. Nós clamamos para que haja um renovo do Senhor.
E a que a nossa visão e a nossa expectativa esteja em Ti, Senhor, e somente em Ti. Não estão nos governos desse mundo, Senhor, não estão na nossa conta bancária, não estão, Senhor, no nosso trabalho, no nosso emprego, porque tudo que temos, Senhor, vem de Ti, e que os nossos olhos estejam fitos em Ti, firmados em Ti, porque o Senhor faz calar a boca do inimigo contra nós, o Senhor faz cessar, Senhor, toda acusação, o Senhor é o que nos sustenta e nos guarda. Por isso, nesta manhã, debaixo dessa palavra, Senhor, que passamos para a outra margem, na confiança que o Senhor está no controle, e que a presença do Senhor está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Que a tua igreja possa acordar verdadeiramente, Deus. Que possa te amar acima de todas as coisas. Que a nossa expectativa esteja somente em Ti. Essa é a nossa oração nesta manhã, Deus. Que possamos ser ousados, que possamos exercer fé, que possamos, Senhor, de fato, enxergar as coisas que, humanamente falando, não podemos ver com nossos olhos naturais, mas fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas que se esperam. E nós esperamos em Ti. Tu és a nossa esperança. Tu és a nossa esperança. Que venha a Tua paz sobre cada lar, Senhor, sobre os Teus filhinhos nesta manhã. Que cada casa agora, Senhor, seja impactada pelo Deus da paz. Que haja harmonia, que haja tua glória e que haja, Senhor, a Tua presença majestosa. Em nome de Jesus, assim oramos nesta manhã. Amém. Amém. Que Deus te abençoe, querido. Que o Senhor possa resplandecer sobre o teu rosto a sua glória e te dê a paz que excede todo entendimento. E que a graça do nosso Senhor Jesus, que as consolações divinas do Espírito Santo e o amor de Deus seja sobre todo o povo do Senhor, hoje, neste dia e eternamente. Amém. Que Deus te abençoe, que a tua semana seja uma semana de bênção, que a tua semana seja uma semana diferente para a honra e glória do Senhor. Amém.